Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um curta-metragem muito legal que foi realizado pela minha irmã para a conclusão de curso com mães atípicas. Está sensacional, você não pode perder. Depois que você se inscrever e curtir já esse vídeo, deixe o seu comentário que nós vamos responder com muito carinho. Um beijo! No vídeo a seguir, nós mostraremos um pouco de tudo que a gente aprendeu durante esse curso. Vai ser um vídeo de extrema importância sobre o relato de mães de crianças com deficiência. Elas nos contarão como foi a vida delas, como foi a vida de seus filhos, quais barreiras tiveram e como superaram isso. Fique atento, porque vai ser incrível. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por nos conceder essa entrevista, por estar disposta a nos ajudar a concluir esse trabalho e também agradecer a todas as mães por terem se empenhado e mandado os vídeos excelentes que mandaram e que foi muito importante para a nossa construção como pessoa, como estudante e como agente contribuinte para um mundo melhor. Eu gostaria de começar pedindo que você se apresentasse, que você fale um pouco de você, do seu filho, o nome de vocês, a idade, as características. Meu nome é Luciana, tenho 2 filhos, Mateus, neurotípico, atualmente com 25 anos, e o Davi, que tem 17 anos, tem um grau de ansiedade também muito grande e déficit de intelectualidade também. Mas é um menino extremamente amoroso, que vem se superando a cada dia, né? Olá pessoal, meu nome é Michele, eu tenho 40 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da história do meu filho para vocês. Bom, meu filho se chama João Felipe, ele tem 11 anos. Ele nasceu sem deficiência e aos 3 anos de idade ele sofreu um acidente que acarretou na amputação da perna esquerda dele. Olá pessoal, meu nome é Eva Marques, eu sou mãe do Felipe Marques, tenho 45 anos, Felipe hoje está com 14 anos, ele está dentro do transtorno do espectro do autismo. Felipe é um adolescente muito carinhoso, muito educado, muito tranquilo. Meu nome é Michele, tenho 36 anos, sou mãe de um casal, João Arthur e Alice. O João Arthur tem 7 anos e tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista. A Alice tem 6 anos e é uma criança neurotípica. E como foi para você receber o diagnóstico? O que você sentiu? Quais foram os preconceitos que vieram em seguida e como que tudo isso transformou a vida de vocês? Ele tinha 2 aninhos por aí, em 2005, não tinha Instagram, não tinha, eu pelo menos não tinha esse relacionamento com o Facebook, nunca teve nenhuma amiga, nenhum conhecido com filho autista, não conhecia, os profissionais também eram bem mais escassos, mas eu como mãe sentia que tinha algo diferente nele. Ele chorava desnecessariamente, ele tinha muita dificuldade de coordenação. Ele foi para o hospital daqui da região, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, porque na hora foi um choque muito grande para mim e eu não consegui nem chegar perto dele, porque rapidamente tiraram ele de lá e levaram para o hospital. Já no hospital, o médico conversou comigo e falou que provavelmente ele teria que amputar a perna. Eu recebi isso com um desespero total. Foi tão angustiante que eu não consegui ir para o outro hospital no qual ele seria transferido. Meu marido que foi. Ele nunca espera receber esse tipo de notícia
e a gente vai aos poucos se adaptando, né? Sai daquele luto, mas vai se adaptando àquela nova vida, àquela nova realidade, vai se reinventando, porque não tem outro jeito, né? Um momento de luto muito grande, né? Até que a gente conseguisse ver que tem luz nesse fim do túnel com relação ao autismo. No início, sofremos preconceitos com relação aos pais das outras crianças, que achavam que era mais falta de educação, porque o João Arthur é uma criança linda, é uma criança que não tem nenhuma outra peculiaridade física, né, a sua aparência. Então, quando você olha, ele é uma criança aparentemente normal. Então, quando ele tinha algumas crises, os pais, principalmente, achavam que era falta de educação. Como ficou estabelecida a comunicação entre vocês depois que você recebeu o diagnóstico? E a comunicação com o Davi sempre foi um desafio, porque a construção do tempo para ele é muito diferente. Por exemplo, às vezes ele chorava por alguma coisa e começava a falar repetidamente que alguém empurrou ele. E a gente não conseguia entender, porque ninguém tinha empurrado ele. Ele simplesmente, por conta de um biscoito que ele queria, ele chorava e falava que tinham empurrado ele. Mas, na verdade, às vezes ele estava se referindo a uma coisa que tinha acontecido 2 anos atrás. O tempo, para ele, sempre foi muito difícil. O que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, ele tem recordação como se aquilo tenha acontecido de manhã. E aí, construir isso na cabeça dele e a gente entender que era isso que estava acontecendo, foi um processo difícil. Ele nunca me questionou sobre o porquê ele era diferente. Eu nunca senti nenhum preconceito. As crianças eram curiosas, né? Tinha criança, quando ele mudou de colégio, por exemplo, tinham crianças que não conheciam ele e tinham curiosidade. E ele explicava de boa que ele perdeu a perna e que agora ele usava aquela. As crianças apelidaram ele de Homem de Ferro e para ele era tudo muito natural, né? E assim, Felipe sempre apresentou uma dificuldade na fala muito grande. Com 2 anos e 2 meses ele começou a regredir essa fala, até que 2 anos e meio ele já ficou totalmente não verbal. Ele só emitia som. Você usou algum tipo de comunicação alternativa? Porque não tem linguagem certa, mas a linguagem que ele vai ser mais bem entendido. Então foi difícil. A gente contou com essa ajuda da fono, seguindo orientações, criando métodos, criando figurinhas, criando o hábito. Até a gente, às vezes, quando queria alguma coisa, eu tentava usar aquele jeito de lá, colocar o dedinho na figura, para que ele pudesse entender, né? E ser prazeroso. Porque é muito ruim quando a criança se sente cobrada o tempo todo. Eu tenho que acertar, eu tenho que fazer, eu tenho... Não, eu acho que conseguimos fazer que a coisa fosse fluindo de uma maneira que fosse boa pra gente e bom pra ele, principalmente, né? Uma fala muito grande. A gente desde cedo conseguiu introduzir a comunicação por troca de imagens, né? Então ele usa o sistema PEX de comunicação. Usa o tablet também, a gente está ensinando agora a digitação para que ele possa se comunicar de uma forma melhor. Foi uma coisa que ajudou muito o Felipe a se expressar melhor, a dizer o que ele queria, a dizer o que ele estava sentindo. Então ajudou bastante o uso da comunicação alternativa. Eu faço na insistência, eu não libero nada para ele sem que eu pergunte 2, 3 vezes o que ele quer. E agora que ele já fala frases mais completas, né? Mais complexas, de 5, 6 palavras, então eu espero ele formar toda essa frase. Ali também, além dessa formação de frases, né, eu, estimulo ele com comunicação visual, né, então eu mostro o que é
igual quando a gente faz, né, o catálogo lá do desenho na TV. Aparece várias opções de desenhos, ele aponta o que ele quer, mas eu falo, é o Rei Leão, é Procurando Nemo, eu quero Mike Express, aí igual agora, ele está na fase do pônio, então ele já sabe que é pônio. Sem contar que a questão da alfabetização, nesse momento, está sendo muito importante, porque ele está identificando as letras do desenho. Então, muitas das vezes, ele não lembra o nome do desenho, mas ele fala pela letra, né? E é assim que a comunicação foi estabelecida com a gente. Como que a escola participa desse processo de desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento pessoal do seu filho? E a escola, né? A escola é tão difícil. Porque tem momentos que você quase que acredita neles, né? Mas aí a gente às vezes vai ver, a gente se sente tão sozinho. E nas reuniões é muita teoria, né? É muito triste falar isso, mas é muita teoria. É aquela teoria que nós estamos olhando, mas não sei, falta muito para as escolas oferecerem. Eu não sei hoje, né? Hoje eu não tenho mais filho em idade primária, né? Que é fundamental, mas assim, para o Davi foi tudo muito difícil. Eu acho que a escola ainda não tomou porte da necessidade dela na vida dessas crianças. Hoje até eu tenho observado, né? Tem muitas novidades acontecendo, tem algumas salas que as crianças vão para lá para ter um atendimento melhor, né? E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas eu acho que eu não pude contar muito com a escola, não. Você tem pontualmente alguns profissionais, alguma professora X, que era mais tranquila, mais dedicada, que inventava uma musiquinha para ajudar no ensinamento, mas são pontos. Não enquanto instituição, um comprometimento muito grande, não. Foi um dificultador muito grande para mim, a escola. Né? As escolas têm acessibilidade muito ruim para cadeirantes, para deficientes físicos. Mas, passado isso, ele ficou muito bem na escola. Na escola, a gente sempre manteve Felipe na escola como mediadora. A escola foi sempre aberta às adaptações e às necessidades dele. Então, a gente sempre conseguiu alinhar com a escola tudo que o Felipe precisava para vencer as dificuldades. Não tive grandes problemas com relação a isso. Sempre levo a equipe terapêutica para fazer reuniões periódicas com a escola, para a gente alinhar os procedimentos, ver como é que está o desenvolvimento dele. Bom, na escola a gente tem o apoio da mediação escolar, né, da mediadora. Ele tem a professora dele, titular, e ele tem a mediadora que faz a adaptação dessas atividades, né, principalmente de comunicação. E como a gente tem essa troca com a escola, a gente tem esse vínculo, né, escola, família, então tudo que eu faço na minha casa eu transfiro para a escola, para os professores, né, e eles vão dando reforço positivo lá, e tudo que eles fazem de novo com ele lá, de novidade, que tem um bom retorno, eles passam para mim e a gente dá continuidade em casa. A gente sabe que a atividade física é muito importante para garantir uma qualidade de vida para todas as pessoas, e com as crianças não seria diferente. O seu filho pratica alguma atividade física? Hoje o Davi pratica esporte. Na verdade, o primeiro esporte que eu tentei colocar o Davi foi no futebol, mas totalmente sem sucesso. Todo mundo corria para um lado para fazer gol e ele corria para o outro lado. Não entendia a dinâmica. Ele chegou a fazer karatê, mas o que ele mais se identificou foi a natação, porque a natação não precisava, né, ter muito contato com o outro, por mais que tinha uma equipe da natação, mas ele era um individual ali, e esse professor treinava os meninos para a competição, mas ele sabia que o Davi tinha um outro foco. Então,
isso ajudava, ele não cobrava do Davi, né, como cobrava dos outros meninos. E aí, com a pandemia, o Davi teve que parar, mas por uma questão de postura, a gente foi para o Pilates e ele tá bem, né? Ele quer ficar forte, ele quer crescer, então o Pilates dá essa sensação para ele de nadar. Eu já tinha percebido isso dele, né? E em um certo momento ele perguntou se ele poderia fazer natação. A gente procurou uma escola de natação aqui, colocamos ele. Eu sempre receosa, não pelo fato... Eu não tinha medo dele sofrer preconceito. O meu medo era ele não se sair tão bem quanto as outras crianças e acabar sentindo isso. Mas muito pelo contrário, ele se saiu mega bem. No primeiro dia de aula de natação, ele já pulou 3 turmas. E dali a professora começou a ver um potencial nele. E levou ele para a primeira competição. Ele estava com 9 anos quando ele foi para a primeira competição e conseguiu a medalha de ouro na categoria dele, sendo que ele não nadava com crianças especiais, ele nadava na categoria de pessoas que não tinham deficiência nenhuma, né? E por assim foi em 2018, 2019. Hoje ele tem um total de 110 medalhas, 50 delas são de ouro, as outras se dividem entre prata e bronze. Com a escola, para a gente alinhar os procedimentos, ver como é que está o desenvolvimento dele. Felipe hoje ele pratica atividade física, sempre fez natação, sempre fez algum esporte, mas hoje a gente consegue fazer atividades físicas todos os dias, dentro da metodologia ABA, e ele faz essa atividade física por 2 horas diárias. Tá? Isso é muito bom para o desenvolvimento dele, ele tem conseguido grandes avanços com a prática dessa atividade física. No momento, ele não participa de uma atividade física frequente, né? Porque com a questão de seletividade do autismo, a gente tem um pouco de dificuldade dele nessa questão da aceitação, né, do esporte. E tem também a questão da pandemia em si, né? Então isso limitou um pouco essas questões, mas nós fazemos caminhadas com ele, nem que seja 3 vezes na semana, né, no sítio. Então ele faz um percurso aí de uns 1000 metros de ida e volta. É uma subida, um morrinho que tem no monte, que ele gosta também de ficar lá. E ali eu percebo que todas as vezes que ele tem essa caminhada, ou que ele pega a bicicleta dele e anda um pouco, né? Ele tem um sono melhor, ele tem uma linguagem mais apropriada. É como se estimulasse, né, a coordenação motora e todos os recursos do corpo humano que favorecem e facilitam o desempenho cognitivo. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você me dissesse o que você espera para o futuro. Olá, gente, sou o Davi, tenho 17 anos, gosto de estudar, me esforçar a fazer trabalho de escola, gosto de show, de fazer amigos, fazer amizade com os amigos. Também gosto de fazer teatro, faço pilates e tô faltando natação por causa da pandemia. Gosto de fazer várias coisas mesmo, pilates. Também gosto de fazer dança, sou ator, assim, tipo dança. Você já fez peça? Já fiz. Foi sobre o que a peça? Sobre o arco-íris. Eu fui o bruxo. Nossa, e você já foi Curupira? Tá. E também fui Curupira na festa junina, dancei muito.
e também gostei muito. Eu não crio grandes expectativas, porque ele já faz isso. O sonho dele é ir para uma Paralimpíada. É o que ele sempre fala. E hoje ele nada no Vasco, né? Tem um projeto para crianças com deficiências lá. E ele faz natação lá e a meta dele é essa. O que ele quer pro futuro dele é isso. Ser um atleta paralímpico, ir para as Olimpíadas, para as Paralimpíadas e trazer medalha, que é o que move ele. O que eu espero para o futuro é que eu espero que ele seja uma pessoa totalmente independente, apesar das dificuldades dele, ele consiga viver sem precisar dos outros. Esse é o nosso grande desafio. Eu espero do futuro, né, que as pessoas sejam mais empáticas, que a acessibilidade das pessoas com deficiências e dificuldades na comunicação sejam mais acessíveis, mais amplas, né, para que possamos ter aí a inclusão verdadeira deles, porque muitas das vezes, na sua maior parte, isso não ocorre, né, na íntegra. Então eu espero que a sociedade possa estar aí se adaptando, se preparando. E que você deixasse uma mensagem para o mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Quando eu consegui me aproximar mais de outras mães, quando eu consegui perceber a necessidade delas, a necessidade das outras crianças também, quando o meu olhar se abriu para isso tudo, hoje eu consigo às vezes perceber até uma criança que não tem relação comigo, que está numa fila do banco, ou que está numa festinha. A gente já começa a ter um outro olhar, já ter um olhar mais dessa necessidade do que o outro precisa. Já sai até um pouco do nosso mundo e olhar o mundo ao nosso redor. Então que no futuro a gente possa ser 1 mais 1 o tempo todo, para que a gente possa juntos ser mais do que 2. Uma mensagem para as pessoas que o respeito é a base de tudo. Amor e respeito. Porque quando você respeita o próximo, você aceita ele exatamente do jeito que ele é. As pessoas, independente de deficiência ou não, as pessoas são diferentes. Todo mundo é diferente, ninguém é igual. E a gente tem que respeitar a individualidade do outro. E com isso a gente tem que respeitar a diferença do outro. A gente tem que dar amor, porque tem muita criança que se sente retraída. O João não é desse tipo, mas outras são. E quando você acolhe essa pessoa, ela se sente abraçada, ela se sente amada, e isso muda a vida dela. Então a mensagem que eu deixo é que a gente respeite mais, que a gente ame mais e que a gente cuide do próximo como se a gente estivesse cuidando da gente mesmo. E é isso que eu desejo para o mundo, mais respeito e mais amor. Obrigada. E a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que tenham esperança e tenham coragem de ajudar essas pessoas a se desenvolver, a crescer e a ter uma vida independente. Ensinar para o mundo que a gente precisa ter empatia e ter cuidado com o outro, né? Ter carinho pelas dificuldades dos outros. Essa é a mensagem que eu deixo. Um grande abraço, até a próxima. Bom, a minha mensagem para o mundo é que eu espero que as pessoas sejam mais sinceras e menos hipócritas, né? De falar que aceita a pessoa com deficiência e no fundo, não quer ter o trabalho, não aceita de verdade, é tudo uma máscara, né? Porque muitas das vezes a inclusão não funciona, a acessibilidade não funciona, tem esse tratamento, né?
diferenciado e preconceituoso. Então, a minha mensagem para o mundo é isso: mais empatia e menos hipocrisia. João Pedro? Vai, João! Bora, João! Bora, João! Vai, João! Nos últimos meses eu tenho feito o curso Esportivamente e venho falar um pouco dele para vocês. Um curso maravilhoso, com excelentes profissionais dando aula, um intérprete durante todo o momento. A aula se torna perfeita. Bom, o curso ensina pra gente muitas coisas, como nos referirmos às pessoas com deficiência, como tratá-las melhor, quão importante é ouvi-las e entendê-las melhor. Muitas das vezes elas vêm já com a resolução do problema pra gente. Então é sempre bom poder ouvi-la, deixa que a pessoa lhe mostre como ajudá-la, beleza? Bom, também aprendemos a inclusão, como incluir essas pessoas com deficiência em nossas aulas e nossas atividades, no que quer que estejamos fazendo. Isso é de extrema importância. O curso ele abriu portas e janelas para um mundo que a gente sabia que existia, a gente sabia que ele estava lá, mas a gente não sabia explorar. E encerramos o curso hoje conscientes do nosso papel como contribuintes, como educadores, construtores de um mundo melhor, de um mundo mais respeitoso, empático, comunicativo, criativo. E eu posso dizer que o curso ele abriu a nossa mente. E eu espero que a gente possa impactar e transformar vidas através das nossas práticas.